Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todos os sábados, eu, Elisiário Vitoriano, tenho o raro privilégio de entrevistar homens e mulheres que estão transformando suas vidas, a vida de seus pacientes e de suas comunidades através do exercício da endodontia. Antes de chamar a convidada deste sábado, 9 horas da manhã, horário de Brasília, eu quero te lembrar que nós estamos com um novo quadro, Drops de Endodontia, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã também, duas IAs, isso mesmo, duas inteligências artificiais do Endodontia Talks, o Victor e a Bárbara, discutem temas com base na luz da evidência científica, temas pertinentes da endodontia, episódios que não duram mais do que 7, 8, 9 minutos, para você estar sempre atualizado com aquilo que realmente importa. Se você não conhece, depois de você ouvir o episódio da Ana, já soltei o spoiler do primeiro nome dela, você procura no seu agregador de podcast favorito os Drops de Endodontia. Muito bem, senhoras e senhores, pela primeira vez a região norte do país, com muito orgulho eu digo isso, será representada a partir de hoje, eternizada, por esta querida convidada. Encontrei-a na internet, no Instagram, obviamente, faz um trabalho, agrega valor na vida das pessoas, uma baita de uma comunicadora, utiliza muito bem, de maneira intencional, as redes sociais. Nós vamos perguntar para ela quando que ela teve essa sacada. Mas sem mais delongas, senhoras e senhores, doutora Ana Canal. E ela vai explicar por que ela tem esse pseudônimo. Mas ela, na verdade, é a doutora Ana Ginelli, de Boa Vista, Roraima. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda ao palco digital do Endodontia Talks. Tudo bem, muito obrigada. É uma honra estar aqui, poder contar um pouco a minha história, um pouco da endodontia aqui no nosso extremo norte do país, de Roraima, um estado longe. Muita gente nem sabe onde é, não conhece nada, mas aqui também tem paciente para canal, né? Precisando de tratamento de canal, e também tem endodontista, tá? Então, vai ser um prazer falar daqui, falar da endodontia, como funciona o paciente, nosso marketing, tudo bonitinho. Que legal, Ana, que legal. Parabéns por esse trabalho. Teu perfil é magnético, você tem realmente uma capacidade de comunicação impressionante e de utilizar o Instagram de forma intencional. Mas antes, explica esse pseudônimo. Como surgiu o Ana Canal? Ficou massa. A tua marca, o fundo vermelho, ficou muito forte. E eu vejo que representa muito bem a mulher que você é e como você está se posicionando na endodontia. Como que nasceu esse pseudônimo? Então, não foi uma ideia vindo de mim, assim, inicialmente. Eu me chamo Ana Clara Cardelli Dinelli. Meu nome, todo sobrenome aí é complicado, Dinelli, Cardelli. Mas no começo eu utilizava o Ana Dinelli, de fato. Porém, de tanto atender os pacientes de canal, de tanto receber indicação de alguns outros colegas, acabaram me batizando, as pessoas mesmo, de Ana Canal. Começaram a falar, manda para Ana Canal, a Ana Canal. Aí esse nome ficou. Aí sempre que o paciente chegava, eu falava Ana Dinelli, ele achava que Canal já era o seu nome mesmo. Mas não, acabou que com isso eu fui fazer a logo, aí eu pensei, cara, se eu botar logo Ana Canal, facilita para mim, facilita para o paciente, as pessoas já vão me olhar assim com um tratamento de canal, né? Então, foi uma decisão que deu muito certo e já pegou. O pessoal já não me chama de Ana Dinelli, é Ana Canal, acima para baixo. Genial demais, porque realmente é uma técnica de associação, ou seja, já vão automaticamente te associar à expertise do canal, especialista em endodontia. Genial demais, parabéns, baita sacada. Eu tenho visto que você tem usado muito bem isso. Mas, Ana, sempre no Endodontia Talks, nós queremos saber quem é a pessoa por trás do endodontista ou da endodontista. Ana, Certo. quem você é como mulher? O que te move na vida? Quais são os teus prazeres, os teus projetos pessoais? Se você puder compartilhar aqui conosco, os teus hobbies. Conta um pouco mais sobre você antes da gente entrar na odonto e na endodontia propriamente dita. Claro. Eu sou uma pessoa muito família, muito de amigos, eu sou muito alegre, divertida. Pareço ser um pouco séria, assim, no ambiente de trabalho. Nem tanto, mas faço umas brincadeiras às vezes, mas fora do trabalho eu sou completamente
divertida, alegre. Eu sou aquela que fala demais, fala tudo, e tento alegrar os meus colegas. Sou muito estudiosa, eu gosto muito de estudar. E eu sou apaixonada pela minha família. Para mim, o meu patamar da minha vida é minha família, mas se eu pudesse resumir em duas coisas, é endodontia e família, com certeza. E você é natural mesmo de Boa Vista ou de outra cidade de Roraima, Ana? Eu nasci em Fortaleza, Ceará. E Sou aí, tá? cearense. É Não, para sério, tudo, para tudo. Você é minha concorrente. Você, mas a minha família é. Você você é também? cearense. Eu sou cearense. Ai, olha aí, ó, Mas Ceará. eu sou cearense de Sobral. Mas a gente morou lá até os 3, 4 anos de idade. Depois meu pai foi transferido para Fortaleza. Ele foi policial militar uma parte da vida. Então eu me considero mais fortalezense. Então você é de Fortaleza? Sim, sou de Fortaleza. Agora, senhoras e senhores, a conversa vai Pois ficar, é, a conversa vai mas ficar eu intensa também, agora. muita gente não sabe, mas eu também saí de lá com 4 anos, 3 anos. A minha família morava aqui, minha mãe foi para lá morar um tempo lá, aí foi quando eu nasci. E com 3, 4 anos viemos para cá, voltamos de volta. E então, assim, 4 anos. Depois eu fui conhecer Fortaleza de verdade, né? Não vivi lá a infância toda. É uma cidade maravilhosa, Eu mas estive lá agora há moro em pouco Boa tempo, no Vista. aniversário da minha mãe. Pouquíssimo tempo. Gente, é perfeito. Eu amo esse lugar, de verdade. Que bom que você mora aí. Não. Não tá morando. Eu sou de Curitiba, mas eu quis dizer que há pouco tempo eu estive em Fortaleza, no aniversário de minha mãe. Sim. Mas Não, eu lugar sou eu maravilhoso. moro em Curitiba. Quem não conhece Fortaleza tem que conhecer com certeza. E então eu moro aqui já a vida toda. Já tive idas e voltas para São Paulo. A minha história é bem louquinha, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que eu nasci em Fortaleza, Ceará, moro em Boa Vista, Roraima, mas fiz a pós-graduação em São Paulo, então todo mês eu ficava indo para São Paulo, indo e voltando. E no meio do caminho, ainda me apaixonei por um endodontista do Pará. E é por isso que Só você faz endo no Pará também, correto? Exatamente. Eu estava atendendo lá, mas agora eu só estou aqui em Boa Vista, Roraima. Fiquei fixa aqui. Mas eu Legal, atendi também, trabalhei lá no Pará também. legal. E explica um pouco, agora, Ana, entrando na parte de odonto mesmo. Como foi a trajetória da Ana Canal para entrar na odontologia? Como foi a época do vestibular? Quais foram os desafios que você enfrentou? E por que eu te pergunto isso? Quase 20% do nosso público, do nosso ouvinte do Endodontia Talk, seja no YouTube, seja no Spotify ou em outro agregador de podcast, são de graduandos e recém-formados. Então, é muito interessante trazer essa visão e quais foram as dificuldades que você passou nessa época para entrar na odonto e que te moldaram. Então, compartilha um pouco com a gente, resgata essa memória, como foi a tua trajetória até entrar na odontologia? Olha, eu, desde pequenininha, pequena, a gente não tinha muita condição, minha família, eu fazia os meus tratamentos, limpeza de rotina, em posto de saúde. E desde pequenininha, quando a minha mãe me levava no posto, eu ficava lá enchendo o saco dos dentistas, coitados. Eu ficava perguntando tudo, coisas instrumentais, pegava. E eu dei a sorte de ter uma profissional lá, que hoje eu não sei mais onde ela se encontra, infelizmente, que ela me explicava as coisas. Isso é pequenininha demais. Então, desde criança, foi um sonho para mim a odontologia. Porém, aqui em Roraima, não temos ainda uma odontologia na Universidade Federal. Não tem. E também não tinha, né? Claro. Então, era um sonho que eu tinha, mas que a minha mãe ficava, olha, ficava podando esse sonho, porque ela pensava no gasto que seria de mensalidade, porque na particular tem, no gasto que seria de material, mas chegando o período do vestibular, eu estudava e consegui a bolsa do ProUni e do FIES. Então, a mensalidade eu resolvi. Eu conversei com ela, mãe, eu passei, e aí ela ainda ficava com receio, pensando, meu Deus, esses materiais.
A minha mãe, ela trabalhava na portaria do Hospital da Criança daqui. Então, não era uma coisa, um sonho palpável, sabe? Era um sonho, tipo, um sonho mesmo, uma coisa que não ia conseguir. Eu acreditava, eu achava, né? Tinha medo. Mas mesmo assim, eu insisti. Não fui criada pelo meu pai, então realmente só tinha minha mãe. Eu insisti e entrei na faculdade com muito medo, o tempo todo. Então, depois de conseguir a bolsa, as duas bolsas, eu, com os materiais, eu tentava vender de tudo. Vendi palha italiana, não sei se você conhece, é um docinho. Demais, demais. Conhece? Maravilhoso. Uma Maravilhoso. delícia. Vendi palha italiana. Eu fazia aulas dentro da faculdade, não sei nem se pode, mas eu fazia. Os alunos, que eram meus próprios colegas, eles sabem disso. Eu cobrava R$ 20 a aula de cada um, antes da prova, sabe? E vendia resumos. Eu até tenho muitos resumos guardados ainda. E cada resumo eu vendia tipo por uns R$ 10 de cada disciplina. Eu já deixava na Xerox e lá o funcionário da Xerox ele redistribuía, né, para os alunos, vendendo, tirando dele e tirando o meu. Você é muito empreendedora. Já tinha essa Exatamente. mentalidade. Desde lá já estava tentando dar um jeito de me manter na instituição, na faculdade, que era uma faculdade privada, né? A mensalidade não era barata, mas como eu tinha bolsa, desenrolava e os materiais iam chegando o período, por exemplo, um exemplo, né? O quinto semestre, que é o semestre que todo mundo mais gasta. Aí eu tentava comprar material de algum aluno, de alguma forma, em site na internet, que era mais barato do que você comprar na própria loja aqui em Roraima. Então, com a organização, eu consegui sobreviver à faculdade e foi maravilhoso, assim, realizar um sonho. Assim, para muitas pessoas, falar de odontologia, assim, durante esse período da graduação, acaba sendo algo banal para quem conseguiu, né, custear aí a mensalidade, os materiais de forma mais fácil. Mas para quem realmente teve um sonho a vida toda, é grandioso demais falar sobre esse assunto, entendeu? E é E um, isso foi em que ano? Em que ano você entrou na graduação? isso, nossa, acho que 2016, 2000 ai, nem tô lembrando agora. Eu tô há 5 anos de formada, então calcular aí os 5 anos antes. 2016 até 2020. Então você Isso, graduou antes de começar a pandemia. exatamente, exatamente. O período da pandemia, graças a Deus, eu estava fora, estava atendendo já. E você deve ter trabalhado muito, imagino, na pandemia, porque o que teve de urgência e emergência não está Sim, escrito. trabalhei muito, trabalhei. Logo no começo eu fiquei com muito medo, eu fiquei preocupada com a saúde da minha mãe, então eu tentei não trazer nada para casa, sempre tive uma organização assim financeira, né? Infelizmente a gente foi difícil para todo mundo, eu acho. Trabalhei, reduzi muito minha carga horária, mas deu para levar. Fui atendendo as urgências, pelo menos. Canal não tem como esperar, né? Paciente Não com tem, dor. não tem. Pois é. Mas foi bom, assim, a graduação foi maravilhosa, foi apaixonante cada vez mais. E quando chegou na endodontia, então, já era. Eu falei em endodontia e graduação, as duas coisas. O bichinho da endo te picou na graduação já? Você já começou a gostar Gente, de na graduação? cara, eu levei uma ferrada desse bicho, que foi de Não foi uma vez. só uma picadinha, não, foi uma ferrada. Não, foi uma raia que veio, uma picadinha de arraia aí. Porque foi assim, eu fui fazer, logo antes de ter a aula teórica da endodontia, antes, eu já estudei em casa o conteúdo. Eu sempre estudava o conteúdo antes, tentava, né? Porque eu morria de medo de reprovar, porque se reprovasse ali, tinha que pagar uma nota. Eu não podia de jeito nenhum, Deus me livre. Era uma Então, condição da bolsa, né? Para manter a bolsa. exatamente. Aí, no caso, o da endodontia foi uma disciplina que eu estudei muito antes da aula. Então, quando chegou na aula, eu já cheguei sabendo de bastante coisa, entendeu? Então, é muito gostoso quando você assiste uma aula entendendo de fato aquilo ali, entendeu? Então, desde a primeira aula, já fui ferrada. O bichinho já ficou. Aí eu, meu Deus, é isso. Então, foi desde o primeiro contato, de fato, foi quando eu me apaixonei pela endodontia. Eu acho que logo no começo eu vi assim, tipo, tratar dor, gente, que é
bom, você realmente resolveu o problema do paciente, sabe? O paciente chega com uma dor e sai completamente diferente. Eu acho, para mim, eu sou suspeita a falar, mas é uma das melhores áreas, se não a melhor, da odontologia. Ana, Então, eu te vejo muito comunicativa, como eu te falei, 100% verdade, eu sou verdadeiro naquilo que eu falo. Eu vi vários vídeos teus, eu vi a tua comunicação no Instagram, mas a pergunta, você sempre foi essa mulher comunicativa, mesmo na graduação, que a gente entra mais jovem, mais, às vezes um pouco mais retraído, sempre teve esse perfil? Você tentou buscar oportunidades, por exemplo, de atividades extracurriculares, de ligas acadêmicas dentro da graduação? sim, eu sempre tive. Sempre fui muito assanhada para essas coisas. Logo assim, antes da faculdade, quando eu só estudava para poder ter a passar no vestibular, né, conseguir a bolsa, eu era mais retraída no cantinho. Quem estudou comigo lá e me vê hoje já vê diferente, completamente diferente, outra pessoa. Mas durante a faculdade eu me dediquei muito, eu acho, às apresentações, e talvez isso veio a facilitar a minha comunicação. E o trabalho também, a prática de conversar, de dialogar, te leva realmente a ter uma facilidade, né? Durante a faculdade, você perguntou aí sobre ligas acadêmicas, né? Eu fui monitora de endodontia em todas, logo depois do quinto semestre, que foi o primeiro contato que tive, em todas as outras semestres eu fui monitora da endodontia. Eu também participei de um estágio no Exército. Daqui, no posto médico do Exército, eles abrem vagas, através de uma prova, né, para alguns acadêmicos acompanharem, não pode executar o tratamento, mas acompanhar o procedimento. E eu só ficava na sala de endodontia. Inclusive, sou 100% grata à dentista, a doutora, endodontista também, a Michele. Gente, essa mulher, ela se formou lá no Rio de Janeiro, atendia aqui no posto médico, fazia endodontia, e ela me ajudou muito, me fez amar cada vez mais ainda mais a endodontia. Que maravilha! Então, E voltando um pouquinho ao que você falou, eu queria deixar aqui um adendo para os nossos ouvintes. A Ana falou sobre, à medida que você trabalha, você vai ficando bom. Grava o que eu vou te falar. Você não fica bom naquilo que faz pouco. Você não fica bom naquilo que faz pouco. Isso vale para tudo na vida, para tudo na vida. Eu escuto a narração do do primeiro episódio do Tox, 2 anos atrás, e aos que eu faço hoje, as pessoas não imaginam como eu melhorei. Ó, fica a tarefa de casa aí, você ouvinte. Procura lá o episódio número 1, que só está vou disponível. ver. Procura lá como é que eu fazia a abertura e como é que eu faço hoje. Parece que eu estava lá, entendeu? Milimetricamente ensaiado, falando pausado, falando de uma maneira que não sou eu. E 65 anos depois, as pessoas vão me achar mais natural, melhor comunicador aqui no podcast. Obviamente, já foram 66. Então, fica essa dica. Você não tem que se desesperar. Você está começando agora na endo, calma. Vai fazendo, vai adquirindo volume, vai aumentando a intensidade dos tratamentos, subindo a régua da complexidade. Chega uma hora que isso se torna mais natural. Não é mesmo, Ana? Você concorda com isso também? Com certeza. A gente está falando aí de comunicação que vai mudar, com certeza, a prática de você atender o paciente, tentar sempre explicar bem o procedimento. Você vai melhorar nessa parte de comunicação e também na prática. Não precisa se desesperar. Muita gente manda mensagem falando: Ana, eu amo endodontia, mas meu primeiro canal ficou horrível. Tem gente que fala isso. E, gente, é normal, é uma prática, você está aprendendo. O momento da faculdade é o momento de errar mesmo. Então, ninguém nasce sabendo de nada. Lembra disso. Todo mundo teve a primeira vez. Eu tive meu primeiro canal, meu primeiro atendimento. Com certeza não foi o mesmo do atendimento que eu ofereço hoje. Então, você falou aí uma coisa que sirva para acalentar o coração de muitas pessoas, que é na prática que se aprende, não é de repente. Não nasci bom, ninguém nasce bom, né? Com toda certeza. Ana, você se formou, como nós já dissemos anteriormente, numa época difícil, graças a Deus. Muitos colegas atravessaram a pandemia, tiveram suas graduações atrasadas e sofreram um pouco, mas você graduou meses antes. Como foi o choque do mercado de trabalho? E eu faço essa pergunta e estendo para outra.
para algumas outras, na verdade, para você conectar uma coisa a outra. Em quantas clínicas você trabalhou? Como que era a tua rotina no meio da pandemia? Os teus ganhos eram mais em uma clínica, em outra? Tenta explicar um pouco para a gente. Gente, eu vou contar para vocês a fofoca que foi logo nesse começo. Assim que eu me formei, eu tive duas professoras, graças a Deus, que eu acho que elas viam o meu empenho e elas confiaram no meu trabalho. Então, elas me chamaram para trabalhar com elas, que foi a Francilma e a Dani Favalli, que, meu Deus, maravilhosas também. Sou apaixonada por elas, sou muito grata a tudo. Então, eu fui trabalhar com elas, mas, óbvio, recém-formada, né? Com elas, eu já fui trabalhar fazendo tratamento de canal, porque os meus canais na graduação estavam legaisinhos, o pessoal estava falando, então elas já confiaram. Mas eu não trabalhava o tempo inteiro lá, né? Imagina, é um consultório e uma clínica, não vai encher minha agenda com paciente de canal, né? Logo uma recém-formada. Então, eu trabalhei com elas duas e também trabalhei em uma outra clínica, que era uma clínica popular, entre aspas, que foi a Pro Sorriso, daqui do estado de Roraima. E, gente, no começo, muita gente pergunta isso também, logo no começo você tem que pegar o currículo, ó, e mandar para todo mundo. Ninguém vai chegar lá, oi, vem cá trabalhar. Eu chamo isso de TBC, tira a bunda da cadeira. É normal você fazer. Pode falar. Não, eu chamo tá. isso de TBC. Pois é, é normal. Pois muita gente pergunta como é que foi, você deu sorte. Gente, não foi sorte, nunca foi sorte. Foi realmente chegando na clínica, olha, você já tem endodontista, você tem alguém que faça tratamento de canal, você precisa de alguém para trabalhar, foi chegando, todas, quantas mil, como é que fala? Entrevistas de emprego eu passei, entendeu? Eu sempre trabalhei em rede privada, eu ainda não fui para a pública, porque eu quero ir como endodontista já. Então, assim, no começo não tem outro segredo, não tem outra receita. Pega o currículo. Eu acho que eu sei a resposta. Você recebeu mais nãos ou mais sim? Mas sim. Você recebeu mais sims do que não? Mas calma. Mas é porque assim, eu tive muita indicação. É normal receber uns nãos, né? Boa. Eu já recebi, algumas clínicas também eu já entrei e vi assim, tipo, uma clínica muito bagunçada, desorganizada, eu também não quis ficar, entendeu? Também tem um pouco disso, sabe? A pessoa ela tem que ver onde ela vai se colocar. Não é aceitar qualquer coisa, é saber o que aceitar, entendeu? Então, tem clínica que é organizada, mas também tem umas clínicas que não é certo ficar ali, senão você vai acabar realmente aprendendo errado. Tá? Com certeza. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o bom vendedor, ele aprende a gerenciar o não. Cada não é uma oportunidade para o sim ideal. É assim que eu entendo e com certeza você viveu isso, porque você tomou os nãos como oportunidade para você estar onde você queria estar, que era nos sims que te agradavam, ou seja, um ambiente de trabalho bom, onde você realmente poderia ter condição de desenvolver um bom trabalho com ética, com dignidade. Exato. Hoje, eu levo para mim uma frase. Quando a gente faz um orçamento, por exemplo, né, com um paciente, o paciente ele fala que não vai fazer o tratamento, vai em outro lugar. Enfim, o paciente fica assim meio que com receio, não querendo muito fechar o tratamento, né? Eu levo isso como esse paciente não é para mim, entendeu? E a mesma coisa na época em que eu entrava em alguma clínica, no começo, eu pensava, essa clínica não é para mim, entendeu? Então a gente tem que entender o nosso caminho. Cada um vai ter o seu, a gente não precisa se comparar com ninguém e tal. É assim, faz parte. Dizer uns nãos, né? Ouvir uns nãos também. Isso entra dentro do conceito, Ana, do perfil de cliente ideal. Genial o que você falou. Você entendia que o não era o paciente que não ia. Só queria vir pelo preço. Quem só vem pelo preço vai embora também. Agora, exatamente isso. quem enxergou o valor, ou seja, uma pessoa que realmente te viu como uma resolvedora, solucionadora de problema, essa pessoa vai pagar o que você pedir e vai pagar alegre e satisfeita e, quiçá, ela vai dizer, paguei barato. Caramba. Exatamente.
Eu acho que eu paguei muito barato pelo nível que a doutora Ana me atendeu, pela qualidade dos equipamentos dela, pela qualidade do ambiente que ela prepara para o atendimento dos pacientes. Paguei barato. É esse o tipo de paciente que a gente precisa atrair, onde você pode agregar valor, cobrar o que você quiser e a pessoa vai pagar. Eu já ouvi isso. Nunca a gente tem que colocar valor no trabalho de ninguém, né? Eu aprendi isso com a minha mãe e nunca coloquei. E é tão gostoso quando a gente atende o paciente que tem esse reconhecimento que você falou, sabe? Que fala, nossa, doutora, eu paguei realmente barato, fui bem atendido, saí com tratamento excelente, não senti dor, sabe? Não tem coisa melhor do que ouvir isso, um reconhecimento de paciente. E Ana, hoje em dia, você continua no delivery, você está só no seu consultório ou você hibridiza, faz as duas coisas? Então tá, como é que foi? Assim, começando, né? Eu saí da faculdade, fui trabalhar então com 2 professoras fazendo endodontia e em uma outra clínica fazendo endodontia e também parte clínica, tá? Gente, uma das clínicas que eu atendi, o meu salário era, a minha diária, na verdade, eu recebia por diária, era R$ 180 a diária. Eu fazia 8 canais nessa clínica. Por dia, meu Deus. Por dia, 4 de manhã e 4 à tarde. Óbvio que alguns eu não fechava no mesmo dia, dividia em 2 sessões. E sempre tentava acompanhar o paciente e fazia um ótimo trabalho, do jeito que desse, corrido, mas entregava um ótimo trabalho. Mas olha isso, para ver como não foi fácil, gente. R$ 180 para fazer 8 canais num dia. Meu Deus! Então, no começo eu ia assim, cansada, chorando. Quantas vezes eu não saí de lá chorando, cansada mesmo, dedo doendo, tanto limar. Mas depois disso, eu fui fazendo o meu nome. Foi nesse começo que os pacientes viram, eu fiz o canal com a Ana Canal. O canal não dói, tá perfeito, tá bem feito. Depois eu saí da clínica e ligavam falando, eu quero fazer canal com aquela doutora lá, com a doutora Ana. Minha filha precisa e tem que ser com ela. Então, no começo, para endodontia, você vai fazer o seu nome. E não é fazer o nome fazendo o canal de qualquer jeito. Se preocupem com isso, né? Porque eu fazia 8 canais que eu fazia de qualquer jeito. Porque eu sabia que cada um daqueles pacientes iriam me trazer depois, pelo menos os 3 pacientes, que é o que eu vejo na média. Então, depois disso, rapidamente, eu comecei a trabalhar com a Endo Delivery, realmente. Eu fazia parceria com os colegas, ia até a clínica, levava motor, localizador. Na época, eu tinha um motor e localizador e um sonho, não tinha os equipamentos que a gente tem hoje, né? E fiquei aí na Endo Delivery por mais ou menos 1 ano e meio. E valeu muito a pena, sabe? A gente cria uma relação boa com os dentistas também, isso é muito bom e importante. Faz um nome legal, tanto no meio profissional, entre nossos colegas dentistas, como com os pacientes. Então, atendendo bem, vem. E depois, agora, no momento, eu estou fazendo endodelivery em apenas uma clínica, que é uma clínica integrativa para crianças, entendeu? Então, o meu consultório, ele é totalmente equipado para endodontia, trabalho só com endodontia, ó, tem um quadro aqui gigante que a gente usa também de explicação para o paciente. Os pacientes vêm até meu consultório fazer o atendimento e apenas nessa clínica, que por ser toda decorada para criança, eu vou lá fazer o atendimento infantil, tá? Mas ainda faço parcerias, sim, com alguns colegas. Então, apesar de eu ter o meu consultório, tudo bonitinho, os colegas, eles mandam paciente para mim, alguns mandam sem nem me conhecer, só mandam. Outros mandam fazendo parceria, me mandam e eu mando de volta. E outros me mandam e a gente divide uma parte do valor, entendeu? Negocia um valor legal aí para poder manter esse contato, todo mundo sair ganhando, todo mundo sair feliz. Paciente sai... Você é um baita vendedor, hein? Já negociou comissão aí, comissionamento, bacana, hein? Exatamente, porque é importante para o profissional também, entendeu? Ele receber alguma coisa por estar indicando o paciente. Eu entendo o lado do indicador, ele pensar, meu Deus, mas eu vou mandar o meu paciente para uma outra clínica.
Gente, vai, porque o seu paciente vai voltar com um tratamento excelente. Ele não vai ficar com o colega lá porque eu só faço endodontia. Deus me livre. E também tenho ética, né? Jamais eu pegaria o paciente de outra pessoa. Mas Parabéns, Ana. Que visão. Vale a pena. O que a Ana falou para o bom entendedor, já entendeu que endodontista tem que ser bom de fazer rede de indicação. 2 frentes de rede de indicação. Você extrair indicadores dos seus melhores clientes, fazer com que eles te indiquem outros pacientes e rede de indicadores entre os pares, né? Ou seja, entre outros dentistas. Ou entre endodontistas, eu tenho certeza que você eventualmente tem algum colega endodontista que manda para você, porque sabe que você resolve algum caso mais complexo, e os indicadores da área da reabilitação, dentística, pério, prótese, que com certeza devem ser ótimos indicadores teus. Massa demais, Ana. E agora uma pergunta importante. Antes de te perguntar sobre a tua jornada acadêmica para São Paulo, que isso é muito importante, eu quero saber. Em que momento, Ana, virou a chave na tua cabeça de olhar para o Instagram e falar assim, ó, eu não vou ser um usuário comum, eu vou ser uma usuária profissional disso aqui, vou fazer meu nome no Instagram porque eu sei que ele vai me dar retorno. Em que momento isso aconteceu na tua cabeça? Olha, eu sempre fui registrando os casos porque eu gostava de registrar mesmo. No começo eu não pensava, porque faz um tempo já, né? Logo no começo, faz tempo. Não foi agora, como tudo tá indo para o Instagram. Antes eu botava sem essa ideia de que isso pode me trazer paciente. Eu colocava porque eu realmente achava bonito o canal, alguma coisa do tipo assim. Acabou que eu fui deixando de botar um pouco mais da minha vida pessoal e começando a botar só coisa de trabalho. E lá no Instagram, eu tento não colocar só coisa de trabalho. Não é nem algo planejado, assim. Mas eu boto um pouco, tempo em tempo, a minha rotina do trabalho. Eu falo com os colegas, né, com as pessoas que estão lá me vendo, para poder também não ficar algo muito chato, sabe? Só canal. Então eu falo muito. Graças a Deus eu tenho uma resposta ali gigante. E não foi algo proposital, foi acontecendo e hoje eu coloco de tempo em tempo também. Gosto muito de falar, não tenho medo, problema de ficar falando no celular. Para quem tem medo, tente perder, porque hoje em dia tem que ter uma rede social assim para você servir como um catálogo ali. Óbvio que o paciente não tem que confiar 100% no que ele vê ali, mas dá para ele ter uma margem de como é o seu consultório, de como é a forma que você fala com o paciente, do quanto você estuda, se você realmente estuda. Você vai publicando os casos lá, publicando tempo em tempo um artigo, um estudo. Que com certeza, uma frase que eu ouvi também, que eu guardo na minha cabeça é: quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Se você nunca aparecer ali na rede social, ninguém vai te ver. Ninguém vai te ver em lugar nenhum. Como é que vai te ver? Você vai contar como? Com esbarrar no shopping? Gente, isso é muito difícil. Então, quem não usa a rede social, assim, tem que tentar começar a ver uma brecha, porque daqui para frente eu acredito que a tendência está ali mesmo. Com toda certeza. E hoje em dia, imagino que você já tem, né? Gente vindo do teu Instagram para ser atendida por você, correto? Tem. A maioria ainda é boca a boca, mas sempre o Instagram também vem muito paciente, com certeza. Ou seja, se paga. Pessoal, a coisa se paga, é no longo prazo, é plantio. É plantio. Exatamente. Vai se pagar com toda certeza, e a Ana é prova disso, eu, tantos outros são, de você usar o Instagram como ferramenta profissional de marketing pessoal e marketing. Ana, agora, desenvolve essa história de o que te levou a viajar tantas vezes seguidas, investir pesado, eu sei que não foi fácil, de muitas vezes você vê o mês só empatando, porque você está colocando dinheiro para viajar e para pagar as mensalidades lá da tua pós-graduação na São Leopoldo Mandir, correto? Exato, exato. O que te moveu, Ana, a fazer isso? Por que você continuou? Em que você acreditava que isso iria te retornar isso é importante para você? Olha, desde a graduação, como eu entrei na odontologia com medo, como eu falei, né? Com a minha mãe ali falando, olha, não sei como é que a gente vai pagar, tem que dar certo. Na minha cabeça, como foi tão difícil eu me dedicar na faculdade, Elisário, eu não tinha outra opção. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Eu adoro isso.
Eu não tinha opção. Sem plano B, é o plano A. O plano A tem que dar certo. Tinha que dar certo. Eu ia fazer de tudo para dar certo. Então, e eu pensei, é fácil, gente, todo mundo vê que para dar certo na odontologia, você tem que investir, você tem que se dedicar de verdade. Se só um dentista de cadeira atendendo com os mesmos materiais, os mesmos equipamentos para sempre, não vai dar certo, você tem que investir. Então, logo quando eu me formei, eu já estava encantada pela endodontia, já estava trabalhando para alguns colegas fazendo tratamento de canal, eu pensei, é aqui que eu vou investir, eu vou sonhar e vou viver para isso aqui. Então, eu, recém-formada, com cara e a coragem, eu recebi aí, vou falar de valores, eu recebi aí uns 3 a 4 mil, mais ou menos. Estava recebendo bem, porque eu, graças a Deus, trabalhava em um lugar já ok. Eu pensei, eu vou fazer minha pós-graduação. Gente, eu me formei em dezembro. Eu fiz a minha inscrição para a Mandic em dezembro. Eu não tinha recebido o meu primeiro salário. Eu já estava trabalhando assim. Eu me formei em dezembro, em janeiro foi quando eu comecei. Então, eu comecei a trabalhar, eu vi, cara, eu vou dar um jeito de pagar isso aqui. O boleto é X. Eu tenho que fazer Y para pagar, não é? Exatamente, eu vou ter que dar um jeito. Gente, eu literalmente recebia e mandava para lá, para Mandic. Porque eu recebia a passagem daqui de Boa Vista, não sei se vocês já pararam para ver, sair de Roraima para qualquer lugar do país, mesmo que a gente vá para Manaus, que é bem aqui do lado do Amazonas, não é menos de R$ 1.000. Não é menos de R$ 1.000. Então, daqui para São Paulo, antes era mais ou menos uns 1.200. A mensalidade, mais 1.200. Hospedagem e alimentação. Então, assim, ia todo o meu salário para lá. Mas valeu muito a pena. Eu comecei, você conseguiu viajar mesmo na pandemia, né? Para ir para lá. Isso, estava no final da pandemia já. A gente ia de máscara, tomando todo cuidado, mas já estava no final, estava no final ali. Então, eu saía, eu formei em dezembro, em janeiro paguei a primeira mensalidade, eu escondi da minha mãe que eu ia para lá, porque já foi, para eu falar que queria fazer odontologia já foi difícil. Agora, para eu falar que vou fazer a pós-graduação lá em São Paulo, numa instituição ainda que não é barata, mas ela confiou, ela acreditou também em mim, porque ela viu que estava dando certo. A minha mãe, ela nunca precisou me ajudar, na verdade, ela não tinha como também me ajudar, nunca contei com ela, e eu falo isso, não tenho vergonha de falar, foi com muita honra mesmo. Deu certo porque eu fiz dar certo. Muito bom. Isso. É inspirador ouvir isso de ti. Ou seja, gente. Luciana, eu dou o mesmo exemplo que você acabou de dar para quem quer comprar o primeiro microscópio. Experimenta assinar o contrato, pedir para gerar o boleto e daqui a 30 dias está lá o boletão de 1.500. Meu amigo, você vai colocar o pé na bunda, você vai ter que trabalhar, porque o 1.500 vai ter que aparecer no dia tal para você pagar a parcela do microscópio. Você fez a mesma coisa. Você se comprometeu, o compromisso público, assinou um contrato, os boletos começaram a chegar. Ou eu trabalho, ou eu vou ficar devendo. Simples assim. Exatamente. Parabéns. O mês já iniciava para mim com a dívida aí de 4 mil. O mês já começava com 4 mil devendo. Então eu tinha que trabalhar. Então eu acho que a minha garra também às vezes veio desse medo de dever, né? Então eu trabalhava muito e a minha vida era como? Eu comecei a pós-graduação lá na São Leopoldo Mandic em janeiro, né? Há 3 anos atrás. Eu morava em Boa Vista, continuei morando aqui em Roraima, porque era um lugar que eu tinha de onde tirar dinheiro. Algumas vezes pensei em morar em São Paulo, mas pelo que eu vi, o mercado lá não ia me aceitar tão bem como estava me aceitando já aqui, porque eu já tinha feito um nomezinho, né? Então, eu calculei que realmente era melhor continuar morando em Roraima. Trabalhava aqui uns 20 dias e ia para São Paulo ficar uma semana lá, 5 dias, para assistir às aulas. Era todo santo mês, lá na São Leopoldo Mandic, Campinas. Então, foi assim durante 2 anos, 2 longos anos. E, de verdade,
valeu a pena demais. Faria tudo de novo. Às vezes eu literalmente saía da faculdade, fazia um ovo na casa que eu ficava, e era aquilo ali que ia me sustentar mesmo o dia todo, e me sustentava. Deu certo, deu tudo certo. Então, é persistência, é persistência. Tem que ter olhar, sangue no olho, que eu falava, tem que ter sangue no olho. E com vontade mesmo. E deu certo, fiquei 2 anos assim. O primeiro ano, todo o salário era daquela forma, eu recebia e ia para lá, recebia e ia para lá. Que no começo, sei lá, foi uns 3 mil, depois 4 mil, 5 mil, entendeu? Então, o primeiro ano inteiro foi receber e botar na faculdade. Já o segundo ano, os colegas daqui do meu estado, eles já viam, a Ana está fazendo a pós-graduação lá em São Paulo. Ela está trazendo conhecimento novo na endodontia. Ela está com a mente fresca ainda, cheia de novas tecnologias, cheia de novas técnicas, né? Então, já no segundo ano, eu já fui tendo um reflexo, uma resposta desse meu esforço de ir até São Paulo. As pessoas começaram a me dar crédito de confiança. E com isso, eu fui trabalhando, aí eu começou a sobrar um pouquinho de dinheiro. Aí foi começando a ficar bom. Aí eu fui me hospedando em lugar melhor, lá em São Paulo. Já fui me alimentando melhor. Então, as coisas começaram a dar nome. E rapidamente, logo após a pós-graduação, rapidamente ficou tudo bem. Assim, hoje eu estou completamente satisfeita, viveria a vida toda com esse salário, com esse trabalho, para mim está perfeito. Então, a São Leopoldo Mandic, para mim, eu escolhi essa instituição porque não foi tipo Campinas, eu não tinha família em lugar nenhum. Então, eu pensei, qual o melhor lugar que eu posso fazer? Eu quero a melhor instituição do país. Eu perguntei de alguns profissionais, perguntei da Bianca, perguntei de vários professores, assim, e me indicaram a Mandic, e com medo eu fui, e de verdade, eu não tenho nada a reclamar da coordenação, de nada da instituição referente à endodontia da São Leopoldo Mandic. É a melhor. Chegando lá, eu vi que realmente é a melhor, não tem como não ser. É maravilhoso, foi tudo muito bom. Valeu a pena demais. Ana, aplaudindo aqui de pé, não posso ficar de pé, mas aplaudindo. Ana, olha, nós estamos chegando, inclusive, ao final desse episódio, mas não poderia ter sido melhor. Que bom que a gente deixou para gerar um ápice aí de emoção, de entusiasmo, de motivação. E, Ana, agora eu tenho uma pergunta importante para você. Algumas perguntas que vão te fazer algumas reflexões, talvez vai te fazer voltar no tempo, despertar algumas coisas dentro de você. Você tem quantos anos hoje, Ana? Hoje estou com 27, 26, fazendo 27. 27. Se você fosse colocada na frente de um espelho mágico, onde você pudesse ver o teu reflexo de 10 anos atrás e conversar com a adolescente Ana, que ainda não era Ana Canal. Sim. Você sentiria orgulho dessa mulher que você está vendo no reflexo do espelho? Demais, demais. Não, não posso chorar, vou tentar não chorar aqui. Mas demais, de verdade. E assim, droga, vou chorar, sério. Assim, é claro que eu fico feliz por mim, ficaria feliz em me ver assim, mas o que me move assim é minha mãe. Calma. Fica à vontade. Pensar que eu consegui proporcionar a ela, assim, tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sempre quis, é o que me alivia. Porque assim que eu comecei a ganhar dinheiro, eu não fui reformar uma casa para mim, comprar uma casa para mim. Calma. Eu fui de primeira reformar a casa dela, comprar uma passagem para ela, tentar proporcionar a ela tudo o que ela merece, porque querendo ou não também uma parte do que eu sou, uma parte da minha dedicação vem dela, porque ela foi uma mulher que criou sozinha 2 filhos, trabalhando num hospital, sabe, na recepção de um hospital, não tinha ainda uma formação nem nada.
Então, tudo que eu faço, eu fico muito feliz, claro, pela minha dedicação, eu comigo mesma, mas gigantesca parte é por ela, é pensando nela. Ana, parabéns, que coisa linda você deixar eternizado aqui essa homenagem à tua mãe, essa história. Muito obrigado por você compartilhar isso. Mesmo com a voz embargada, fico também emocionado. Carrego uma profunda gratidão também aos meus pais, que fizeram tudo para que eu chegasse até esse ponto da minha vida e formasse a minha própria família, tivesse condições para tocar minha vida. Mas calma que segura a emoção, tem mais. Passou. Ana, Bora! se já existisse um filme da tua vida, se esse filme já tivesse sido gravado, Ana, e Deus te desse uma única oportunidade para você voltar a viver uma cena desse filme, qual seria essa cena? Nossa, que pergunta incrível. Eu voltaria para ver. Eu acho que seria a primeira vez que eu cheguei na São Leopoldo. Eu acho que seria isso. A primeira vez que eu cheguei lá. Porque, tipo assim, essa foi uma sensação, tipo, cheguei, tô aqui. Precisava chegar aqui, cheguei. Agora eu vou fazer acontecer, entendeu? Legal, legal demais. E mais uma agora. Eu vou te colocar numa sala de 9 metros quadrados, uma sala fictícia, de paredes brancas, 2 cadeiras, uma para você e uma para um recém-formado que quer ser endodontista. Você tem 1 hora para aconselhar esse recém-formado. O que a Ana Canal falaria para ele? Calma, vai dar certo. Investe no teu conhecimento. Primeiro, de tudo, de longe. Investe no teu conhecimento. Se não tiver como viajar para fazer uma pós fora, estuda em casa. Tem muitos cursos sensacionais que você consegue ver em casa. E investe depois, quando puder, em equipamento. Endodontia sem tecnologia hoje, ela não vai para frente, ela não vai te proporcionar a mesma endodontia sem essa tecnologia. E também, claro, sem o conhecimento. A endodontia ela muda muito rápido, o tempo todo. Eu não sei se as outras áreas são assim, mas tem muita coisa nova. Então, e a endodontia é maravilhosa, de verdade. Se você gosta, persiste, continua, estuda, se dedica e investe. Investe em equipamento porque o retorno vem. Senhoras e senhores, essa foi a doutora Ana Canal, a dona oficialíssima agora do episódio número 66 do Endodontia Talks, o teu ponto de encontro semanal de endodontista brasileiro, diretamente de Boa Vista, Roraima. Ana, minha querida, muitíssimo obrigado. Eu sempre digo isso, a partir de agora, tua história está eternizada, as gerações vão vir, nós nem sempre estaremos aqui, mas a internet vai se encarregar de propagar a tua história para sempre, e alguém vai ouvir, vai se identificar e vai encontrar motivos para não desistir e para continuar nessa jornada na endodontia. Muito obrigado de coração, aqui da nossa parte aqui do Talks, por você ter aceitado falar, conversar, reservar aqui um pouquinho do teu tempo para a gente bater esse bate-papo. Fiquei muito feliz, emocionado com a tua entrevista, com a tua história. Você realmente fez por acontecer, merece. E eu tenho certeza que você não está satisfeito, você quer mais. Você tem cara que tem fome, tem sede de querer mais, de perseguir, de conquistar. E da nossa parte, eu te desejo muito, muito, muito sucesso. Conte conosco. Você agora faz parte da nossa comunidade, da nossa família. Imagina. Se você quiser, você pode dirigir nessa hora palavras de agradecimento a quem você quiser, o que você quiser falar agora. Esse final aqui é todo teu. Muito obrigada. Imagina, é uma honra estar aqui, saber que essa história vai para frente. Eu espero que vá, eu espero que toque no coração de muita gente que está aí com medo de entrar na endodontia ou na odontologia. Sintam-se seguros, sintam-se abraçados e vai com força, com fé, se dediquem, que com certeza vai dar certo. A matemática é exata. Se você se dedicar, vai dar certo, vai ter retorno, gente. Não tem para onde ir, não tem como não dar certo, de verdade. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos à professora Dani Favalli, e a Francilma, que foram as primeiras a abrir a primeira porta para mim na odontologia. O Denis também me ajudou muito. Assim, sou imensamente grata a eles, porque isso na odontologia, né? Porque eles foram quem me deram a primeira oportunidade. Eu sempre falo até para eles que se eu puder ajudar alguém como eles me ajudaram, eu com certeza vou fazer e acho que devo fazer.
e que assim siga sucessivamente. Eu ajude uma pessoa que ajude uma outra, e que assim seja para todo mundo, né? Para facilitar, de verdade, para sermos mais humanos mesmo. Agradeço também ao Carlos Bueno, professor lá da pós-graduação, e a Michele, que esses dois são as minhas inspirações para a endodontia. O professor Carlos Bueno, autor de um livro maravilhoso da endodontia, foi meu coordenador, professor excelente. E a Michele, ela também foi minha madrinha da endodontia. E eu espero ser madrinha também de outros aí, dentistas, né? E é isso, muito obrigada, de verdade. Maravilha, Ana. Um beijo no teu coração, sinta-se abraçada. Espero poder, em algum momento, te conhecer pessoalmente, a gente tomar um cafezinho. Não sei se você toma café. Café com tapioca, cuscuz. Ou cearense toma, né? Não? Todo cearense toma, na hora. E é isso, meus amigos. Obrigado a cada um de vocês por terem reservado esse momento do sábado para nos ouvir. Não esqueça, todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, tem drops de endodontia. Victor e Bárbara falando sobre tópicos atuais da endodontia para você não ficar perdendo nenhuma atualização daquilo que de mais importante acontece na endodontia. 7 e 8 de novembro, Alphaville, São Paulo, vai tremer, senhoras e senhores, com a segunda edição do Endodontia Talks Mulheres 2025, o primeiro congresso e o único até hoje com 100% de mulheres na grade de palestrantes. É isso, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês. Que Deus abençoe suas vidas, suas famílias, seus trabalhos. E até o próximo episódio. Obrigada, beijo. Beijo.